Bom, hoje nosso grupo ele vai falar um pouco sobre a relação entre liberdade e desigualdade social. A liberdade sempre foi um tema muito discutido na Antiguidade Clássica por Aristóteles, por exemplo. Depois, na Idade Média, ela estava muito vinculada a temas religiosos, como a gente pode ver nas obras de Santo Agostinho e Martinho Lutero. Já na época moderna, ela passou a ser muito relacionada ao racionalismo e ao antropocentrismo, e temas como economia e igualdade entre as pessoas foram baseados na concepção de liberdade de muitos filósofos, como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. E agora, baseado principalmente na concepção do Rousseau sobre liberdade, a gente vai discutir sobre desde o início da desigualdade social até temas atuais e polêmicos como o aborto e a meritocracia. Jean-Jacques Rousseau foi um dos filósofos iluministas mais importantes. Com sua obra bastante radical, influenciou diversos movimentos no mundo inteiro, como a Revolução Francesa. Rousseau que vai escrever o Contrato Social e lá vai começar da seguinte maneira: o homem nasce livre, mas por todos os lados se encontra sobre correntes. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O estado de natureza para Rousseau é um estado do homem que é bom. É um estado onde se tem liberdade e igualdade, porque não existe aqui posse legítima. A maior maldição que pode existir foi quando o homem construiu um cercadinho em volta de um território e falou que aquela propriedade pertencia a ele. E porque todos nós acreditamos nisso, nasce aí a chamada propriedade privada, que para Rousseau é a mãe de todas as desigualdades. Para Rousseau, o Estado tem que existir para poder diminuir os efeitos negativos causados pela propriedade privada, e trata-se de um autor que não pregava o fim do Estado, mas sim a diminuição da desigualdade social e por vias completamente democráticas. Rousseau percebe que a filosofia do seu tempo é extremamente conveniente com a elite, pregando uma espécie de desigualdade natural, e essa desigualdade que não existia no tempo da natureza, ou pelo menos de não uma maneira tão descompensada. As desigualdades e as diferenças sociais provocam inveja, roubo e caos. Portanto, nós trocamos a proteção dada pela sociedade e esse novo direito natural pela chamada vontade geral coletiva. Aqui, a soberania que essa capacidade de tirar leis é, portanto, sempre voltada em busca do bem comum, assim fazendo com que a vontade geral vai nos proteger também da vontade do outro. E se trata de um conceito completamente democrático, porque o todo e a parte se equivalem. Não estou obedecendo porque sou submisso à igualdade política. Eu simplesmente crio as leis e me vejo pertencente junto com elas. Eu faço parte dela, então obedeço de maneira deliberada. O que Rousseau propõe é o fim da ruptura total com a desigualdade. Nós criamos as desigualdades, e se nós criamos as desigualdades e somos seres humanos completamente livres, que estamos rumo a um progresso que podemos modificar o nosso atual status e que não somos completamente vítima da fatalidade que existe no destino, então nós podemos também construir as igualdades. A meritocracia é uma ideologia política em que todo lucro é recompensa do esforço do indivíduo. Tem como decorrência o reconhecimento privado, público e social, resultando em uma posição de prestígio e de acesso a determinados bens, os quais se configurariam em determinados privilégios. No livre mercado, onde os indivíduos são livres para tomar suas próprias decisões e esforços, a meritocracia definiria o sucesso de cada um. No entanto, a liberdade tem valores distintos em diferentes contextos sociais. O indivíduo de classe média alta, que sempre teve apoio dos pais e uma boa educação básica, não precisou trabalhar ainda menor de idade e não sofreu com racismo, e deverá tomar decisões muito diferentes do que um jovem negro periférico. Em uma situação de fome, escolher estudar não é uma opção. Assim, a liberdade de escolha nem sempre pode ser aplicada justamente na prática. Relacionando com Rousseau, vê que a liberdade e igualdade do estado natural é corrompida pela propriedade privada, ou seja, quanto mais bens, mais oportunidades e liberdade de escolha para o sucesso. O racismo, que é a exclusão ou a discriminação contra o indivíduo ou categoria social, é uma questão levantada por diversos filósofos, que têm posicionamentos distintos sobre o assunto. O Rousseau acreditava que o homem nascia bondoso, mas a sociedade o corrompia. E esse pensamento pode ser relacionado com o racismo quando, em seu livro, que é o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, ele fala que a origem da descriminalização dos negros nos dias atuais se dá pela perfectibilidade e o desejo de acúmulo de propriedades. Para ele, esses fatores foram os causadores dos acontecimentos que levaram as grandes nações a escravizar sociedades denominadas primitivas.
sendo a população negra a mais atingida. Rousseau tinha o pensamento de que o racismo tinha sido originado da escravização, uma vez que a partir dela as sociedades desenvolviam um pensamento de superioridade para com os negros. Um exemplo disso é o apartheid, período de segregação racial que ocorreu na África do Sul, onde os negros eram livres até certo ponto, porque apesar de eles não serem mais vendidos como objetos para serem usados de mão de obra nas fazendas, eles ainda eram vistos de forma inferior para a sociedade. Nesse período, a minoria branca detinha todo o poder político e econômico no país e por isso os negros tinham a obrigação de obedecer à legislação e ainda não podiam adquirir as terras que quisessem. Podiam apenas viver em áreas segregadas. Esses posicionamentos nos fazem questionar essa liberdade, porque, apesar deles serem denominados livres, eles não tinham voz e sofriam preconceito e restrições na terra em que viviam. Sobre o aborto, o governo aqui no Brasil, ele não dá liberdade às mulheres a realizar, a não ser que seja por estupro. Mas mulheres de classes mais altas acabam tendo acesso a esse serviço por meios ilegais e conseguem realizar o aborto sem morrer. Mas as mulheres mais pobres não têm a opção de fazer em clínicas clandestinas por ser um serviço muito caro e inacessível. Então, muitas acabam morrendo ou tendo bebês e criando indivíduos em situações muito precárias. Dessa forma, a gente pode ver que, apesar de o Estado não dar liberdade para essas mulheres, as de classe mais alta acabam tendo essa oportunidade, ou pelo menos a liberdade de fazer a escolha, sem que a consequência de fazer o aborto seja a morte. E só para deixar claro, a gente não está dizendo que os serviços clandestinos deveriam ser mais acessíveis, mas sim mostrando que as mulheres mais ricas acabam tendo uma maior liberdade para fazer essa escolha.